todo nesse livro aqui começa com a Rosemary. Eu li, inclusive, esses dias do vídeo Rosemary. Não é aquela. É outra Rosemary. Ah, por isso que eu falei, ué, você confundiu? Não. Você já esqueceu o nome dela? Já. Já esqueceu, né? Então, começa com ela viajando em uma cápsula espacial em direção a uma outra nave, né? Que é uma nave desse livro aqui, a nave principal, a nave chamada Andarilha, né? Que é a nave em que os personagens aqui furam buracos de minhoca, furam túneis, né? Eles usam o termo túneis, mas é um buraco de minhoca. Sabe o que é um buraco de minhoca? Você abre um buraco aqui no espaço, você vem parar aqui, sem percorrer esse trajeto. Então, você sai daqui para cá sem passar por aqui, então você ganha tempo. Esse é o serviço deles, essa é a função dessa nave Andarilha. É como atravessar uma porta, né? Você abre e sai do outro lado em menos de um segundo. Mas você já trouxe uma porta, então é diferente. Você entra aqui e sai aqui, já entra no outro lugar. Buraco de minhoca não, você entra na porta da sala que tá aqui e você sai na porta da cozinha que tá lá. É como se fosse um teletransporte. Isso mesmo. A Rosemary, ela era uma guarda-livros no passado, e esse foi o motivo pelo qual ela foi contratada para essa nave. Pra mexer com a parte burocrática, né? Sim, só que tem muito mais por trás, assim como toda a história, tem muito mais por trás de tudo. Tem muito mais por trás dela, a função dela como bibliotecária, tá? Vou usar esse termo, lampião, o pessoal fala quando escuta esse áudio aí do toque da Glaucia, né? Pelo amor de Deus. E é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre a longa viagem a um pequeno planeta hostil da Beck Chamber. A introdução já deu um gostinho de que ela mais do que vocês vão saber aqui lendo essa história, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o que acontece nesse livro aqui. Vamos ser breves, né, também, porque eu acho que é possível fazer um bate-papo de 10 minutos aqui e falar tudo sobre essa história. Não dá, o livro, o que você falou no começo do vídeo é só a pontinha do iceberg. Nunca fala que não dá, vamos fazer acontecer 10 minutos, tempo limite aí pra gravar esse vídeo. Então nós temos que falar meia hora, porque então você vai cortar, vai dar 10 minutos, né? Vamos lá. Eu falei até 10 minutos, não exatamente 10 minutos. Bom, então eu já falei um pouco pra vocês do que vai acontecer aqui, de qualquer ideia do livro, o buraco de minhoca. Só que o que eu não falei pra vocês é que, além da Rosemary e além da nave Andarilha, né, obviamente a nave ela tem tripulantes, existem muitos outros tripulantes nessa nave. Embora a gente não perceba inicialmente com essa perspectiva, é evidente depois a representatividade que cada personagem em si tem no geral, não somente a representatividade de espécies, na verdade são espécies que não existem, é um livro de ficção científica. O cara criou lá um personagem com penas, embora eles tenham lá características humanoides, 2 pernas, um braço, roupa, inteligência, né, como diz um termo bíblico aí, eles não quer aquele negócio que você consegue ter o poder de decidir. Livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. Então, isso daí mesmo. Então, esses personagens são dessa forma. Mas eu acho que a diversidade é de modo geral, complexo. Tanto de gênero, tanto de cultura, tanto de características físicas, de tudo a autora representou nesse livro. Afinal, a gente está em um lugar no espaço-tempo aí no futuro, tá? Em que humanos eles já conquistaram entre aspas, porque assim eles já conseguiram alcançar novos mundos, conhecer novas espécies e se relacionar entre si. É isso que eu ia falar. E a Rosemary, que o Michael citou no começo do vídeo, é a que vai nos representar humanamente. E ela é uma humana que morava em Marte, né? Especificamente na Terra. Ela tem as características físicas nossas. Sim, ela é humana. Isso daí não precisava nem... Isso é verdade. Você foi redundante. Tom. Tá vendo? Aí não faz ter muito nunca desse jeito. Vamos voltar à nave que eu citei pra vocês, né? Nessa nave ela tem vários personagens e cada um tem uma função dentro dessa nave. A Rosemary seria a bibliotecária, a gente tem o comandante, a gente tem uma piloto, a gente tem um chefe de cozinha, a gente tem um técnico de... Mas que eu falar, as pessoas que arrumam a parte maquinária lá, como Sim, que é o nome? Técnico de computação, técnico... enfim, tem... E a gente tem também um personagem que chama Ohan. Na verdade, ele se refere no plural quando que ele tá falando dele. Por quê? Porque ele é 2 em 1. É difícil vocês imaginarem isso, mas como que ele fala assim, nós vamos comer. Ele não tá falando eu e a Glaucia comer, é nós, eu. Ele. Então foi muito estranho começar a ler esse livro e acompanhar esse personagem dessa forma, porque... Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não entendi direito. Ele tem 2 cabeças, ele não tem 2 cabeças? Toda hora ele se refere a ele como nós. A gente só vai entender isso no final do livro, que vai explicar o que acontece com ele pra ele se denominar nós. É uma coisa meio assim, surreal e real na verdade, porque você vai entender realmente. É tridimensional. Exatamente. Mas é confuso você entender, porque toda vez que esse personagem aparece, nós, você não consegue imaginar direito na sua cabeça. Ele é 1, mas ele se refere a 2, então você fica meio assim. E uma característica importante desse livro, eu não tô falando muito sobre a história, porque, na verdade, assim, vocês só tem que saber que a premissa da história é que eles foram contratados para abrir um buraco de minhoca para um determinado planeta hostil. Essa é a premissa da história, tem que fazer isso. Só que, é só isso?
Tá, é só isso. E claro que para acontecer isso daí, a gente tem um ciclo de eventos, né? Problemas, percalços e tal. A gente tem um ciclo de eventos, de acontecimentos aí e tal. Mas a premissa é basicamente essa. Isso que eu ia falar, isso que torna a longa viagem, porque na verdade a missão deles não era pra ter demorado tanto, mas aparece tanto eventos pra atrapalhar eles que torna a viagem interminável. Só que, na verdade, qual que é a ideia legal do livro? Você vai conhecer cada personagem em todos os seus aspectos, em todas as suas qualidades. E conhecer esses personagens com características tão singulares faz da experiência de leitura algo inédito. Não, é isso que prende, não é a viagem em si. Além dos personagens que tem nas naves, eles são obrigados a parar algumas vezes em outros planetas, né? E a gente vai conhecendo mais novos personagens, mais novas culturas. E é umas culturas tão diferentes da nossa que você fala, meu Deus, mas que loucura! Eles vivem dessa forma, como que consegue? E quando eu falei pra vocês que a gente tem um pouquinho de representatividade aqui, talvez seja no sentido figurado, mas é muito real isso daí. Porque imagina só você colocar em uma nave seres de várias espécies. Não tô falando a gente tá numa nave como... Eu não tô falando da Arca de Noé, tá? Um exemplo melhor. Eu tô falando de seres pensantes, seres que conseguem ter ideias e culturas diferentes. E talvez isso seja uma característica importante para poder fazer com que esses seres não se combinem entre si. Por exemplo, um personagem... Vou falar da batata? Pode falar. O básico, pra gente ter uma ideia em relação à alimentação deles. Batata. A gente sabe que batata é universal, né? Quem não gosta de batata? Se você não gostar, coloca aqui, tá? Só por curiosidade. Algumas pessoas, alguns seres da nave, acham nojento carne, que é uma coisa básica. Não tô me referindo a pessoas veganas, vegetarianas, não. Carne, assim, como um elemento básico, tá? Sem críticos, normal. E tem pessoas que acham nojento, café. Que é uma coisa tão comum. Tenho certeza que você ama café. Eu acho que a questão da carne é uma situação assim um pouco complicada de você citar por esse motivo. Entre a gente mesmo, pessoas que não gostam. Mas a questão do café, por exemplo, é alguma coisa assim que é muito comum pra gente. Eu não tô falando assim Exatamente. de caso específico, a gente não dá pra analisar dessa forma também, mas no geral, assim, qual a porcentagem de pessoas que não gostam de café? É um caso isolado. Não, exatamente. Mas o que eu quis dizer pra vocês, se vocês me entenderam, tipo, comidas básicas a gente come no dia a dia, tem fácil acesso e pra eles, assim, são nojentos. Já eles comem os negócios dele lá, é como se fossem insetos que a gente vê, né, outras culturas que comem, a gente sabe que come, e pra gente é nojento, a mesma coisa. Então você para pra imaginar e fala assim, se existe vida fora da Terra, talvez isso fosse exatamente assim. E como que a gente, como humanos, iria lidar com isso? A gente tá citando o exemplo da carne aqui, da coisa, mas existem inúmeros exemplos. Por exemplo, nós como humanos temos um tecido de pele aqui, dessa forma, com várias características aí que eu não vou entrar em detalhes. Alguns deles, uma personagem que eu acho que é a piloto da nave, ela tem penas, ela tem penas e tal. Que estranho, diferente. Six, acho que ela troca de pele todo mês, se não me engano, não é? Não, aí tem outro personagem que tem troca de pele que tem escamas. Não eu tenho uma cobra, não sei se ela mas eu sei que eu tenho uma cobra em casa. Não, a Kizzy, ela é tipo humana igual a gente. Eu não lembro qual que é. Eu acho que é assim. Assim, a gente faz essa confusão porque vocês percebem que é muito característica, mas eu tenho uma cobra em casa. Eu consigo imaginar minha cobra trocando de pele mensalmente porque é uma coisa normal pro ser dela. Agora você imagina um ser com aparência humanoide trocando de pele com cobra. E ela sofre todo mês. Sim. E ela fica sensível nessa época. Assim como as mulheres que têm menstruação. Verdade. Eu não tinha parado pra associar isso. A gente começa a observar isso daí, as diferenças e como esses seres conseguem conviver em uma sociedade. Uma sociedade, embora uma limitada, que é aquela nave, né? Tudo acontece naquela nave. E eu acho que isso aí pode ser muito metafórico também, mas não vou entrar nesses detalhes, nesses aspectos aqui nesse vídeo. Interessante que eles têm os problemas dele entre si, como todo trabalho em equipe, tem hora que tem tretinha, vocês não vão se dar bem com determinadas pessoas, tem esses embates na nave. Mesmo todas essas diferenças, eles conseguem se entender depois. Por quê? Confessar, são humanos. Tem maturidade, isso que eu achei incrível. E ela fez um vídeo recentemente do Proibido, né? Proibido, o nome do livro que ela leu lá, que trata do incesto. E foi um dos livros que eu peguei e citei no vídeo, porque assim, beleza, tá, a gente tá falando sobre incesto, é uma questão cultural e tal. E a gente encontra essas discrepâncias, né, em relação à cultura, né, de como as pessoas encaram isso, até mesmo aqui, entre nós humanos, entre culturas aqui na Terra. E aqui a gente tem personagens que é comum pra eles, no planeta deles. Então assim... alguns tipos de atitude semelhante. Algum tipo de relacionamento. É muito legal você ler e falar assim, mas será que a gente não tem um pensamento equivocado em relação a isso? Tá, não tô legalizando nada. Não é uma legalização. Eu tô falando,
por que a gente faz isso? Será que nas origens, quais são as implicações, quais são as consequências? Poderia ser diferente? Um exemplo, eu posso pegar e receber um presente da Glaucia, abrir na hora e falar assim, e a Glaucia me interpretar como uma pessoa interesseira. Eu posso deixar de abrir o presente dela e ela tá falando pra mim que eu não dei a mim o presente dela. Então é muito interessante você pegar e julgar isso daí no ponto de vista cultural. Tá, qual que é o certo então? Abrir ou não abrir? Então, você é uma pessoa, qual que é o certo? Vai ter um momento aqui no livro em que a Rosemary e a Six vão se portar num país e vai relatar exatamente isso que o Miquel falou, porque a Six ela vai representar o que nós pensamos, né, como humanos, e ela vai se deparar com uma interação da Six com um personagem. Pra gente até ler, a gente estranha, a gente fala, nossa, gente, mas em público, mas ela não estava fazendo nada demais, ela estava simplesmente cumprimentando, compartilhando afeto. Pra ela aquilo era natural. E ela com desconhecido ainda. E era com desconhecido ainda. E pra finalizar, um personagem importante que a gente não citou aqui, e vamos ressaltar novamente que todos os personagens, eles são muito mais do que aparentam ser inicialmente. Você vai pegar esse livro, você vai ler 20 páginas, 15 páginas de 1 hora, porque a leitura é uma leitura densa, mas você vai curtir muito, tenho certeza. A inteligência artificial da nave, que é a Lovey, ela chegou a um ponto de inteligência artificial que, ela tem sua própria personalidade. Ela só não tem um corpo físico. Na verdade, ela é a nave, ela só não tem corpo físico, porque você vê que ela até tem sentimentos. Ela ultrapassou todas as barreiras possíveis que você consiga imaginar como por uma inteligência artificial. E ela tem interação com um dos personagens também. Eles se apaixonam. E beleza, é um personagem humano entre aspas, porque talvez não seja humano, e um personagem virtual. Exatamente. Tá? Como que seria essa interação? Será que não está tendo uma confusão de sentimentos aqui? Será que realmente é isso? E se é isso, qual vai ser o destino disso? Como que a gente vai fazer? Tem a possibilidade de encontrar um corpo físico para ela? E quais são as consequências? Pode ser feito isso? Não pode? É legal? É ilegal? E a gente se esbarra em um monte de problema jurídico. Isso. E tem um desfecho bem legal, né, pra Lovey, e acho que o segundo livro, se eu não me engano, é sobre ela. Agora fiquei mais curioso ainda. Ela, os outros personagens não vão aparecer, acho que o foco vai ser ela. Nossa, eu quero ler esse segundo livro urgentemente. Foi uma das minhas leituras do ano passado, que eu posso dizer que foi uma das minhas leituras favoritas. Foi um livro extremamente enriquecedor, foi um livro extremamente válido, uma leitura válida. Conhecer esses personagens e ver essa interação e pensar nas possibilidades. E você não falou uma coisa que você falou em vários vídeos sobre o trabalho de equipe, de gestão. Então, vou ser maçante, ó. Eu já queria deixar esse vídeo de 10 minutos, já passou já. Isso que eu, né? Mas beleza, vamos lá. Eu trabalho numa indústria, tenho que lidar com pessoas no dia a dia, com equipes, e eu sei a dificuldade de você lidar com pessoas diferentes, de cidades diferentes, de cultura, religião, hábitos diferentes. Então, assim, você tem que saber administrar isso daí da melhor maneira possível. E esse livro é um livro que eu indicaria para qualquer pessoa que é gestor, sabe? Que está na administração, que está na liderança de equipes, porque como você faz com que uma nave, tá? Uma nave, vou citar o exemplo da nave, mas você vai entender aí, mas eu não vou precisar transformar isso daí para o seu ambiente. Como você faz para que essa nave ela ande redondinho, para que você consiga alcançar os seus objetivos. Mas eu tô sendo metafórico aqui, mas esse é um livro que eu daria para uma equipe minha ler e falar assim, gente, é isso, ó. A gente tem que alcançar esses objetivos dessa forma. A gente tem que pegar e, com todas as diferenças, resolvam a diferença em si. Entenda que o seu colega, ele tem as dificuldades, as limitações. E, bom, cada um é cada um. Isso, tanto o gestor como o funcionário, né, companheiro que trabalha junto, acho que todos dá pra tirar proveito dessa história, desse livro. Sim, sim. Passa uma mensagem muito boa. Com certeza. E aí, vai finalizar? Tchau, tchau, gente. Vai acabar com 10 minutos. Mais um minutinho pra falar que eu vou deixar o link de compras em caso vocês tenham se interessado, tá? Vou deixar também nossas redes sociais pra vocês não seguirem por lá. E também quero saber se vocês já leram, venham conversar com a gente. Esse livro teve uma hype muito alta, né? Porque lançou, acho que faz uns 2 anos, na verdade, que lançou, né? Quero conversar com vocês o que vocês acharam. Agora sim, pode acabar, Miquel. Tchau, tchau, gente. Beijão!